gente vê muito esse assunto de que o Canadá está mudando, tem vários pontos, talvez em decadência, em transformação, precisando melhorar, diferente do que era anos atrás, enquanto no Brasil, né, as coisas, infelizmente, de um ano para cá, tiveram um aumento absurdo. Como um veredito final pra gente. Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para um papo sério. Porque a gente tem visto muito na internet que as pessoas têm comentado, vários canais feito vídeos. A gente vê muito esse assunto de que o Canadá está mudando, o Canadá já não é mais o mesmo, será que não vale mais a pena vir para o Canadá? E a gente quer que esse seja um ponto de reflexão aqui para você que está tomando sua decisão, se preparando para sair do Brasil e possivelmente vir para o Canadá. Com certeza, eu acho que não só esse assunto Canadá, mas hoje tudo tá muito polarizado, né? Eu acho que tá todo mundo muito ou 8 ou 80. Então, às vezes, quando a gente tenta falar alguma coisa que não é nem colocando o Canadá num pedestal e nem, tipo, comentando que tem problemas, direto surge comentários, tipo assim, mas vocês já estão aí, então, tipo... E a gente... O canal, desde o início, a gente deixou muito claro que é a nossa experiência, né? Tem gente que a gente conhece que veio pro Canadá com uma expectativa, não se identificou e foi embora e tá tudo bem, né? O mais importante é a pessoa estar ciente, né, de como é a situação aqui no Canadá. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A primeira coisa é a gente entender o que é o Canadá hoje, comparado com o que era o Canadá antes da pandemia, o Canadá, sei lá, de 5 ou 10 anos atrás, que eram já um tempo diferente. A gente teve mudanças na economia, a gente teve mudanças com relação a housing, que é o aluguel, até a compra mesmo de casas, né? Inflação, realmente. Mercado. E isso, gente, está afetando em todo lugar. Está afetando na Europa, afetou o Brasil, afetou os Estados Unidos e o Canadá da mesma forma. Se você for olhar e conversar com pessoas que moram fora, em outros lugares, não só no Canadá, vocês vão entender que esses preços têm mudado em todos os lugares. Infelizmente, isso foi um evento que afetou o mundo, né? Não tem como. Então, não tem como dizer que, é o Canadá. Vai ter muita gente que vai dizer assim, não, mas é culpa da política, porque o primeiro-ministro, não sei o quê. Bom, a gente não vai entrar nesse tipo de assunto aqui. A gente só vai responder a seguinte questão. Agora que o Canadá está diferente em vários pontos, será que de repente não vale mais a pena então? O Canadá é algo que ficou para trás e vale a pena você ir para outros lugares? Bom, eu também não estou aqui para dizer se você, ao invés de ir para o Canadá, não deveria ir para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para Portugal. Eu acho que isso depende de uma pesquisa pessoal. E se você já considerava o Canadá, eu acho que eu já posso antecipar a resposta e dizer que sim, você pode continuar com o seu planejamento para vir para o Canadá. Eu acho que a primeira coisa de tudo, gente, a gente sai do Brasil para vir para o Canadá. Né? Você não está comparando o Canadá com o Canadá de antes. Realmente mudou o Canadá, mas ainda é muito diferente do Brasil em vários aspectos. Por exemplo, um dos motivos que muitas pessoas têm falado são moradores de rua, violência, uso de drogas, né? Essa questão da liberação das drogas, que é uma coisa, né, diferente aqui no Canadá, a forma como é abordada. Então, sim, é verdade. Para vocês terem um exemplo, a gente tá morando agora em Hamilton, que é uma cidade que fica a 1 hora de Toronto. Ela não faz parte da GTA, né? Que é essa região... Grande Toronto. Exatamente, a área da Grande Toronto. Não faz parte, ela tá além dessa parte, mas a gente ainda vê aqui muito afetado por moradores de rua, por gente que usa drogas, você percebe o comportamento das pessoas na rua. Só que a gente mora perto de downtown. Então a gente tem, né? Claro que vai ser convívio, né? Querendo ou não. Vai ser muito mais fácil de encontrar pessoas nessa condição. Mesmo sendo uma cidade expressivamente menor do que Toronto. Então a gente nota isso. Porém, a gente não sente, como eu posso dizer, a nossa segurança ameaçada em nenhum nível. É claro que não é confortável você ficar, né, vendo esse tipo de situação tão exposta diante de você. Tipo, você desce, a gente mora num prédio, a gente desce,
Chegou ali na rua, a gente já começa a ver 2, 3 pessoas, e conforme você vai caminhando para downtown, fica mais fácil de você ver em vários lugares. Pessoas dormindo, pessoas deitadas na calçada, pessoas pedindo dinheiro. Acontece sim, porém, gente, isso é um problema de grandes cidades. Hamilton também é uma cidade que tem uma região metropolitana. Né? Você tem Hamilton, Ancaster, Stony Creek, Dundas. Então, é uma região metropolitana. E a gente estava conversando, até com pessoas que a gente conheceu aqui, estavam contando, né, que pessoas locais daqui dizem que por conta da proximidade dos Estados Unidos e da assistência que o Canadá, e especialmente essa região aqui de Ontário, dá para as pessoas, né, menos favorecidas, muitas pessoas cruzam essa fronteira e vêm para cá em busca de assistência. É um outro ponto que tem a ver com política também, mas a minha intenção não é discutir se é certo ou se é errado esse tipo de coisa. A questão aqui é que isso está acontecendo e tem se tornado cada vez mais comum, né, com o passar do tempo. Então esse ponto é verdade, existe. Em Toronto a gente já ouviu de situações ainda mais sérias, né? Porém, gente, vamos lá. Pode ser que você no Brasil nunca sofreu um assalto, pode ser que você nunca tenha sofrido com a violência, com a criminalidade, e pode ser que de repente você já sofreu várias vezes com isso. Então, acho que vale a pena você entender que de repente, se você está saindo de uma região tipo São Paulo, no Brasil, ou de um grande centro, ou de uma área muito violenta, para qualquer lugar que você vier aqui no Canadá, mesmo que seja uma grande cidade, a chance de você sofrer com a criminalidade é muito menor do que um grande centro no Brasil. Isso é fato. Com certeza, né? A proporção é muito menor, né? E assim, até os crimes são diferentes, né? Porque aqui, se você vai pesquisar com relação a, se eu não me engano, o roubo, eles consideram também furto, né? Então, tipo assim, no Brasil não tem furto. Tipo assim, a pessoa, ela te assalta com uma arma pra pegar um celular e, tipo assim, são coisas diferentes. Não que não tenha. Por exemplo, em Montreal, várias vezes a gente chegou a ver, tipo, no Instagram de notícias, tipo, caso de homicídio. Mas, se eu não me engano, a maioria que eu tava vendo era, tipo assim, alguma coisa relacionada a, tipo, gangue mesmo, sabe? Alguma coisa do tipo. Parece que uma das mulheres que foi assassinada, enfim, o cara era de uma máfia lá, um rolo, assim. Então, acaba sendo diferente, né, do que a gente vê no Brasil. E eu acho assim, igual o Luan deu exemplo, né, se a pessoa mora em São Paulo e tal, talvez ela realmente ache que é, tipo assim, muito tranquilo, né? Sim. Mas, dependendo do lugar do país, igual a gente sabe que, tipo, Curitiba é uma região que todo mundo fala que é muito bom, né? Tenho várias pessoas que eu conheço que é de lá e, tipo, as pessoas gostam. Ou talvez alguns lugares no sul do Brasil. Então, eu acho que às vezes vale a pena pensar, né? Se a sua realidade, às vezes, vai valer a pena nesse sentido. Porque se você não sofre com isso, talvez não seja uma coisa que você busca, né, no Canadá. Eu acho que tem coisas que talvez não seja o Canadá, entende? O que eu tô querendo dizer é que quanto mais para um grande centro você vai, para lugares tipo Toronto, Vancouver, né, qualquer cidade muito grande, ela tem muitos imigrantes. Aquele lugar passa a ser um lugar não só mais de canadenses, e quando eu digo isso, eu quero dizer assim, pessoas que nasceram no Canadá, mas você está importando, você está trazendo gente de culturas, backgrounds. Então, as pessoas às vezes não estão acostumadas com o mesmo padrão de segurança, de limpeza. De nada, tipo... Então, você traz para aquela cidade uma realidade diferente do que é o resto do país. Mas fato é, se você coloca lado a lado, pesquisa isso direitinho, você vai ver que segurança no Canadá ainda é um ponto forte. O Brasil não dá nem pro cheiro, essa é a verdade, tá? Então, assim, não dá para comparar. Eu não posso dizer que nunca vai acontecer com você. Tem mudado, sim, no Canadá, mas tá longe de ser o pior dos problemas. Agora, você tem que colocar numa balança, né? Ah, me incomoda ver pessoas pedindo dinheiro na rua, me incomoda ver moradores de rua. Então, talvez você vai ter que morar num lugar, mesmo no Brasil, você vai ter que morar num lugar bem, sei lá, afastado mesmo, porque... E aqui também tem, né? Igual os bairros mais residenciais mesmo, você não vê. Exatamente. Tipo Quanto assim, mais perto de centro, mais fácil de você ver isso. As pessoas não estão em lugares mais afastados que normalmente você precisa de carro. Exatamente, até porque a pessoa não vai andando, igual a gente foi...
comprar umas cadeiras num bairro, tipo, muito afastado, né, amor? Tipo assim, você andava numa estrada, assim, não era estrada de terra, mas parecia, assim, uma estrada, tipo, de lugar bem de sítio mesmo, assim, fazenda. Ninguém. Tipo assim, né? Só tinha carro passando, os moradores, então tem opções ainda, né? E outro ponto que é importante a gente citar também, que são os preços, né? O custo de vida. A gente notou que teve mudança, sim, não da nossa época, de quando a gente chegou, mas já houve mudança, sei lá, dos últimos 5, 10 anos com relação a combustível, mudança no preço do supermercado. Essas coisas tiveram uma mudança, mas eu ouso dizer que não teve nenhuma mudança tão grande comparada ao que teve no Brasil. No Brasil, de um ano pra cá, um ano e pouco já desde que a gente mudou, a gente fez um vídeo comparando preços Brasil e Canadá e parecia que os preços já estavam muito diferentes de quando a gente saiu do Brasil. Não tinha dado nem um ano ainda quando a gente fez o vídeo, tava quase dando um ano. Então, assim, aí você não vai sair do Brasil, não vai vir pro Canadá porque você acha que o preço no Canadá mudou comparado aos últimos 5, 6, 7 anos, sendo que no Brasil em um ano tem coisa que já tá custando o dobro. É muito complicado isso, né? Porque assim, o que a gente sentiu em um ano aqui, a gente não viu muita diferença, né, amor, em preço, tipo oscilação. Então, por exemplo, em Montreal mesmo, tinha os mercados que eram mais caros. Então, por exemplo, o metro é um mercado um pouco mais caro, mas é cômodo, era perto da nossa casa. Então, você acaba pagando, né, pela comodidade de ter um mercado, tipo assim, super próximo. Não é um mercado grande como um Walmart, por exemplo, mas te atende. E a gente sentiu que, tipo, nesses mercados eram mais caros. Mas mesmo nesses mercados mais caros, eu não vi diferença nenhuma em nada em um ano no preço. Nada. Então, tipo assim, a gente meio que até decorava, sabe? Tipo, tal coisa custa 5 e pouco, vai estar custando 5 e pouco. E tem uns mercados aqui que, por exemplo, eu não lembro qual que é a rede. No Quebec era Maxi, aqui eu não sei qual é. Mas eles têm, por exemplo, preços fixos. Então, por exemplo, eles têm, sei lá, queijo e peito de peru, $5, né? Tipo assim, tem sempre uma promoção. Aí, por exemplo, quando a gente tava chegando aqui, eu fui no Google e vi alguns mercados. E aí as pessoas às vezes colocam, né, no Google lá fotos e você consegue ver o local. E eu fui passando e eu vi foto de, por exemplo, 3 anos atrás, que tinha lá carnes todas até $6, né? E aí você vai lá, ainda tem essa seção no mercado, ainda você consegue ver isso lá. Então, assim, isso mostra que o preço não varia tanto aqui. Enquanto no Brasil, né, as coisas, infelizmente, de um ano para cá, tiveram um aumento absurdo. Na própria pandemia tiveram um aumento. Então, assim, o mundo está lidando com uma transformação, infelizmente, em todo lugar. É claro que, se você comparar com uma pessoa que você conheça, que migrou já fazem 5 anos, e agora você vai fazer isso agora, vai ser diferente. Vai ser diferente por causa da cotação do dólar, vai ser diferente por causa dos preços que tem aqui. Então, serão adaptações diferentes, mas ainda vale a pena. Gente, a gente está comparando com o Brasil. Agora, um ponto que realmente deve ser levado a sério, acho que é a questão dos aluguéis, né, amor? Isso realmente é uma coisa que subiu muito, né? Subiu demais. A gente tem visto a mudança, a gente gosta muito de Toronto, por exemplo, mas fica uma coisa muito difícil de realizar hoje se mudar para Toronto, principalmente depois de sair de Montreal. Nossa, é totalmente diferente, né? A gente via há muitos anos atrás, quando a gente pensava em ir para Calgary, por exemplo, tipo um aluguel, sei lá, falando em 2020, por exemplo, né? Um aluguel downtown, assim, 1.200, um apartamento legal. Hoje, menos de 1.600, eu acredito que a pessoa não acha. 1.500, 1.600, a mesma coisa. Em Montreal subiu um pouco menos, então essa variação foi um pouco menor. Mas acho que de 1.300, hoje é uma coisa mais 1.500, 1.600, né? Ainda dá pra achar, acho que coisas... Dá, e por exemplo, o nosso a gente pagava 1.250, a gente tava vendo um tempo atrás, tipo, 2 quartos, 1.900 em Montreal, um apartamento legal. Então, assim, varia muito. Varia de cada província, né, pra província. Em Toronto subiu muito mais, mas acaba sendo oferta e demanda, né? Porque as pessoas percebem que tem mais gente chegando e tá disposta a pagar, né? E aí você fala assim, não, mas eu vou morar então em Mississauga, em Burlington. Eu vou morar... Você vai pagar mesmos preços que você tá pagando em Toronto para não estar em Toronto,
né? E muitas vezes para não ter o mesmo nível de apartamento também, Sim. né? Então, assim, você vai pagar 2.300, 2.400, talvez até 2.500 por apartamentos de um quarto em Toronto, assim, sabe? Então, é muito difícil, muito complicado. Ainda assim, eu ainda acho que isso não é um fator que deva impedir ninguém Não. de vir para o Canadá, sabe? Eu acho que o fator decisivo, assim, vem ou não, é a balança, né? De tudo que a pessoa vive no Brasil e o que ela quer viver aqui. Uma coisa é clara, eu acho que pra quem tá começando, tipo, a vida adulta, que é o nosso caso, tipo, pessoas mais jovens, pra quem tá começando a vida adulta, assim como a gente, né? Faz sentido vir pra uma cidade, pra um país diferente, porque dificilmente, a não ser que a pessoa seja herdeira, né? Que não é a maior parte das pessoas, não era o nosso caso também, vai estar começando a vida, tipo assim, né, recentemente, então provavelmente não vai ter um emprego com um cargo muito alto, o salário acompanha. Então, por exemplo, hoje a gente fala de um salário mínimo no Brasil, de quanto? 1.200? Acho que já tá em 1.300. Mas limpo a pessoa não recebe isso, né? Não, tem descontos e tudo Enfim, mais. vamos colocar 1.100, né? Um salário mínimo, sei lá, com desconto. Um casal que recebe os dois um salário mínimo. 1.320, acabei de confirmar. Com desconto, Com né? desconto, né? Ah, acho que pelo menos... Uns 1.200, né? Não, acho que menos que isso, 1.100 e alguma coisa. Tá, uns 1.100, por exemplo. Vamos colocar que a pessoa receba mais que o mínimo, sei lá, 1.500, cada um 3.000 os dois, né? Sem desconto isso, né? Dependendo do seu custo de vida, já ultrapassa o que você ganha facilmente. E aqui é diferente. Então, por exemplo, um só trabalhando, um salário base, a pessoa consegue tirar muito perto, depois de desconto já, né? Tirando as taxas, uns 2.000 dólares. Uma pessoa trabalhando. E o custo é proporcional acompanhando isso. Então, eu acho, por exemplo, que São Paulo, o custo de vida é bem mais caro, até dependendo de algumas regiões do Brasil. E eu não tenho ideia, tipo assim, fora da região que a gente morava, quanto custa. Mas, por exemplo, um aluguel de um apartamento, a pessoa não paga menos do que uns 1.800 na nossa região. Tipo de 1.800 para 2.000. Então, assim, só aí já vai praticamente, né, quase todo o salário. Aí sobra, tipo, R$ 1.000 pra pessoa, tipo, pagar a internet, fazer compra e tudo mais. É assim, Então, no Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo é assim, uma condição de existir, né? Não sobreviver, não viver. se não paga aluguel é outros 500, né? Mas, assim, né? Como que é a vida de uma pessoa que não paga aluguel se ela ganha um salário mínimo? Como que ela conseguiu isso? Só se de repente ela faz Mora como com muitas os pessoas pais, fazem. né? Sei Mora lá. com os pais, mora numa casa dos fundos, que não deve ser o que essa pessoa deseja para a vida dela pro futuro. Então, assim, aqui a gente vê a possibilidade de, mesmo que você trabalhe e ganhe um salário mínimo, você vai conseguir. Não vou dizer que você vai ter uma vida de luxo, não, porque não vai. O pessoal, vai ter uma vida de rico, vai comprar BMW. Não é assim Todo dia que uma funciona. BMW nova. Não é assim que funciona, tá? Porém, você consegue viver com dignidade, ter o seu espaço. Realmente, se a gente comparar, né? Não é tão fácil assim você pagar o mínimo que se pode num aluguel, porque você vai morar num lugar pequeno e tudo mais. Mas vai ser o seu espaço que você vai conseguir pagar com o seu trabalho. Fica mais fácil de gerir as situações do dia a dia, né? E você conseguir conquistar alguma coisa, sabe? Eu sei que nem tudo é dinheiro, eu concordo com isso, não acho que você deva vir para cá com um pensamento ganancioso, não. Porém, a gente tem que sempre pensar que a gente não está só comparando o Canadá com o Canadá de antes, a gente está comparando o Canadá com o Brasil. Então pense, se você tem aí uma profissão que você já tem anos de experiência, já cresceu muito. Às vezes tem um salário bom, né? Salário bom, e que talvez aqui no Canadá você não consiga aproveitar essa profissão porque é regulamentada, ou você teria que fazer equivalência, ou teria que estudar tudo de novo, talvez não valha a pena para você. Mesmo assim, tem pessoas que fazem a mudança. Agora, tem muita gente, tipo assim, que abandona a carreira de anos, porque nessa balança, né, a pessoa realmente percebe que compensa, né? Então, assim, eu acho que principalmente quem tem família pensa muito nisso da questão da segurança. Acho que esse é um ponto que pega muito, né? Segurança e a qualidade de vida, que não tem como negar.
né? Nítido. Acho que todo mundo que mora no Canadá tem essa mesma resposta. Então é uma coisa que cativa muito e que chama muito quem tem família, né? Atrai muito quem tem família. E vale muito a pena e continua valendo até hoje. Valeu e continua valendo, né? Sim. Se a gente não estivesse gostando, a gente falaria também, né? A gente não teria problema nenhum. Aliás, a gente faz muitas críticas aqui, às vezes, ao Canadá, que o pessoal vem comentar assim, ai, então volta pro Brasil, ai, como vocês estão sofrendo aí, volta pro Brasil logo. Assim, não me abala um total de 0%, porque eu não tô aqui, nossa proposta nunca foi ficar mentindo e fazendo uma ilusão aqui. É mostrar a vida do imigrante como ela é, mostrar os seus pontos ruins, assim como as coisas boas que tem. E sim, na minha opinião, não é para todos, mas vale a pena para quem está disposto. Aqui no nosso canal você vai ver outros vídeos, a gente mostrando sobre o Canadá, mostrando sobre a qualidade de vida, mostrando sobre a estrutura que tem, mesmo em cidadezinhas menores, em lugares mais afastados, né? A gente viveu, não era um lugar afastado, mas era uma cidade pequena ali da região de Montreal, que era Longueuil, e não é a mesma coisa que um centro de Montreal, mas mesmo assim a gente encontrava muitas coisas ali bacanas. A educação, o transporte, o cuidado. De lazer gratuito, né? Até a própria questão da saúde, que é um ponto polêmico, né? Acho que o Brasil tem até uma boa... A ideia da saúde no Brasil é boa, embora em todos os lugares não seja eficaz, mas acho que para o que se propõe a fazer, a saúde no Canadá também atende. Então, assim, acho que comparado a muito lugar no mundo, ainda vale muito a pena vir para o Canadá, sim, mas analise, né? A gente não quer fazer a cabeça de ninguém. É só a nossa opinião, a nossa visão sobre esse assunto. E ser convidado a vir debater com a gente. Segue a gente no Instagram, entre em contato com a gente, mande perguntas ou mande seu feedback e comenta nesse vídeo, a gente também quer saber a sua opinião. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.